SolidWorks Composer ele sempre tem que ser visto como uma ferramenta que vai muito além da criação de catálogos para uma ferramenta de comunicação técnica. E na versão 2020 existem algumas novas habilidades dele que merecem ser compartilhadas. Então, primeiramente, para falar até da questão de importação de arquivos, vamos pegar como base o nosso arquivo original, que é um arquivo SolidWorks. Esse arquivo ele tem algumas vistas já criadas, aqui por exemplo, né? Ele também tem aqui algumas etapas de processo de animação. Então, existe animação dentro do SolidWorks, mas mais importante, existem as etapas individuais de cada um desses processos de explosão. E o legal é que aqui agora, quando a gente pede para importar um arquivo dentro do Composer, mais opções de importação foram atribuídas. Então, se eu selecionar aquele mesmo conjunto, eu posso vir aqui nas minhas opções de importação do SolidWorks, onde eu posso importar aqui o envelope de montagens, as vistas de explosão e também as aparências do SolidWorks. Quando eu clico em abrir, ele vai processar um pouquinho, abrir o arquivo no SolidWorks e daí efetivamente fazer a conversão para arquivos de Composer. Uma vez aberto o arquivo, nós temos agora várias vistas importadas que vão além daquelas vistas padrão, que normalmente era só a posição inicial do modelo. Eu tenho todas as vistas dos processos de explosão que foram criados lá dentro do SolidWorks, o que significa que eu posso utilizar eles, por exemplo, aqui para dentro da minha timeline e criar uma animação. Aqui, por exemplo, eu continuo tendo aquelas capacidades de manipulação de animação, então, por exemplo, mexer nas posições de câmera e qualquer outra informação pertinente, copiar a vista de câmera, assim como a gente sempre trabalhou. E aqui eu consigo ver que eu tenho como se fosse uma sequência daquela mesmo processo de animação, da explosão, só que aqui arrastando as vistas que o próprio SolidWorks Composer já importou do SolidWorks por padrão. Outra coisa bacana que eu consigo fazer na versão 2020 do SolidWorks Composer é utilizar uma vista para criar uma série de vistas 360. No caso aqui, por exemplo, eu vou posicionar esse meu componente aqui nessa posição, vou mexer um pouquinho nessas aparências, como por exemplo, aqui tirar o fundo, e vou criar uma nova vista. Dessa nova vista, eu gostaria que existisse uma sequência de vistas 360. Isso aqui é uma imagem de alta resolução, onde quando eu tenho um campo múltiplo, eu posso selecionar a captura de 360. No caso ali eu quero 50 vistas que vão rotacionar ao longo do meu modelo, como se a câmera estivesse girando. Aqui no caso eu vou criar uma pasta e vou pedir para salvar todas essas vistas. Quando eu abro o resultado, eu tenho aqui todas as vistas criadas. E aqui só avançando todas as imagens, é possível ver até ali no campo superior que eu tenho realmente todas as 50 vistas que eu pedi para serem criadas. Então, muitas vezes o pessoal utiliza isso para depois colocar num site, por exemplo, aquelas imagens 360, igual, por exemplo, o fabricante de carro. Então, você tem realmente mais formas de criar material, como eu falei, para publicação técnica e não só para criação de catálogo. E é muito bom ver como o Composer ele vem evoluindo com essas questões da nossa.